Olá, eu sou Samuel San e quero tratar de um assunto bem sério com vocês, especialmente para as pessoas, meus amigos, família e a comunidade CCB do sul do Maranhão em geral, em especial da região de Balsas, Riachão, Carolina. Nós perdemos mais um amigo dessa vez, mais um irmão, para o suicídio. É um assunto sério porque eu tenho uma preocupação, uma questão. Já foi maior quando eu era adolescente, quando era mais novo, quando eu era um jovem adulto, quando eu me questionava sobre as pessoas que chegavam a esse ponto de dor, porque, como alguns de vocês já conhecem parte da minha história, eu vivenciei muita dor também, muita, muita, muita. Tanto que cheguei à loucura, literalmente no estágio de loucura. E isso já depois da depressão, da angústia, da ansiedade, do desespero. Estava numa situação insustentável. Mas nunca pensei em nada parecido. A não ser que a não ser o pensamento de que seria melhor não existir, mas nunca de tirar a própria vida. Eu pensava, sempre pensei, que qualquer que seja a dor, o peso dessa vida, que dói menos suportá-la do que suportar a dor do arrependimento que vem depois dela, pelas escolhas erradas que fizermos nessa. Então, eu sempre desejei, sempre me esforcei muito para encarar a vida como ela é e suportar todo o peso que tiver que ser suportado, que tiver que ser sentido, toda dor que tiver que ser sentida. E, na medida do possível, me sobressair, adquirir sabedoria, superar a dor, superar as lágrimas, superar o peso da vida e viver, dar um jeito de viver. Essa sempre foi a minha preocupação, porque passei por tantas coisas na minha infância, na minha adolescência, passei tanta vergonha, tanta humilhação, tantas coisas que nem convém falar também. E inclusive já na minha idade adulta, pelos traumas que foram gerados em mim na minha primeira infância, na minha idade adulta também, consequências de nãos que eu não consegui dizer. Enfim, essa é a vida, é o que temos. Mas o ponto que eu quero frisar é que, como esse vídeo é direcionado mais às pessoas que me conhecem, às pessoas da CCB aqui da região do sul do Maranhão, de Feira Nova, de Riachão, de Balsas, Carolina, Fortaleza dos Nogueiras, São Pedro dos Crentes e até Filadélfia, que já é no Tocantins. As pessoas que conhecem um pouco da minha infância, me conhecem desde quando eu era criança. Outras já me conheceram depois de adulto, de adolescente ou adulto, mas que me conhecem já há algum tempo. E essas pessoas, principalmente, a todas essas pessoas da CCB do sul do Maranhão que eu me dirijo, principalmente. E a minha preocupação que eu venho manifestar é que, com toda essa dor que eu senti e com tanta dor que tantas pessoas sentem, que eu vejo que até hoje sentem, e são pessoas crentes, servas de Deus, religiosas, fiéis a Deus, e mesmo assim elas não deixam de ter as suas tribulações, as suas angústias, ansiedades, pavores, temores, desespero, tristeza,
às vezes outros sentimentos piores, mágoa, inveja, ódio, rancor, ira. É tanta coisa. E mesmo assim, são pessoas religiosas. Ou melhor, são pessoas religiosas e mesmo assim sentem essas coisas. E a questão é normal sentir isso, se sentir assim? É normal ser cristão e sentir tanta dor ao ponto de tirar a própria vida? Porque Cristo escolheu pessoas, Cristo escolheu pessoas analfabetas, ignorantes, tolas, mas Ele transformou elas no ensino, através do ensino dele, dos ensinos dele, nas pessoas mais sábias de todo aquele povo. As pessoas mais sábias, através do Evangelho, da graça, da sabedoria suprema, com a qual Ele os ensinou. E quando eu olho para toda essa dor que eu vivi, que eu senti, mesmo sendo religioso durante a minha vida inteira, e tantas pessoas do meu convívio, pessoas que eu conheço, e eu estou fazendo esse vídeo porque eu me lembrei e eu meditei durante esses 2 dias, desde que perdemos nosso amigo, irmão, companheiro. Eu não o conhecia tanto, não tive muito convívio, mas conheci o suficiente para notar a sua ausência agora esses dias. Vendo as pessoas compartilharem, postarem, vocês, e me lembrei de alguns momentos que a gente teve junto. E me lembrei de que eu perdi o meu tio também da mesma forma. E o meu tio era cooperador, era do Ministério CCB. Nós perdemos também há alguns anos o irmão Alfredo, aqui de Riachão. O meu tio, alguns conheceram, muitos conheceram na verdade, que atendeu aqui a obra de Deus em Carolina. Nós perdemos tantas pessoas, e isso só estou falando das pessoas que nós perdemos fisicamente, nessa existência, nessa pseudo-existência, nesse sonho, que abriram mão de viver por conta própria e atentaram contra a própria vida. Mas quantas pessoas já não estão mais vivendo e estão no nosso meio todos os dias, passando entre nós, nos saudando com a paz de Deus, recebendo a nossa paz, recebendo com amém, dizendo Deus te abençoe, recebendo Deus te abençoe. E no entanto já estão mortos por dentro, desejando a morte. Qual o sentido de tudo isso? Faz sentido? Onde está a sabedoria que Deus, que Jesus Cristo deu aos seus seguidores? A paz que Ele prometeu àqueles que o seguissem? Porque Ele disse que no mundo nós teríamos aflições, sim, mas não era a aflição do mundo que iria nos fazer sucumbir. Ele nos prometeu exatamente vitória sobre as aflições do mundo. Mas tantos de nós passamos a vida inteira nas igrejas, nos templos, cultuando, adorando a Deus, cantando hinos, pregando a palavra, testemunhando, ouvindo contarem testemunhos, ouvindo contarem obras. Ouvimos tantas pregações vitoriosas, de vitória, tantas mensagens bonitas. E mesmo assim, a vida nos sufoca, nos leva ao desespero, à angústia profunda e à morte. Faz sentido? O que está acontecendo? O que está faltando no meio de tudo isso? A resposta, por mais que pareça difícil, na verdade é tão simples. A verdade é que Cristo ensinava sabedoria às pessoas. E hoje nós não aprendemos sabedoria. Hoje nós vamos para as igrejas, lotamos os templos, os cultos, falamos em línguas, nos emocionamos, choramos, mas a vida continua vazia. A nossa consciência continua sem conhecimento, continua vazia de sentido de existência.
continua sem propósito, continua sem entender, continua numa angústia profunda por não conhecer o Criador de verdade. Porque nós não vamos no templo para aprender, nós vamos no templo simplesmente para anestesiar a vida, para tomar um analgésico que vence, que sempre acaba. Todo analgésico tem um prazo de validade e acaba. Quando passa o efeito, volta a dor toda pior, toda de novo. E assim como uma droga que gera abstinência, sintomas de abstinência e gera vício, nos tornamos viciados no que chamamos de presença de Deus, de emoção, de sensações, de cultos e mais cultos, de palavras e mais palavras, de liturgias e mais liturgias. Mas nunca nos enchemos de verdade. E cada vez que nos esvaziamos é pior do que a última vez. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Por quê? Se Jesus Cristo disse que nós venceríamos o mundo, por que não estamos vencendo? Porque o mundo está nos matando, nos destruindo, nos levando dar ao cabo da nossa própria vida pelas nossas próprias mãos. No mundo tereis aflições, é por causa da verdade. A verdade nos traria aflições, mas as coisas do mundo não deveriam, porque Cristo nos deu um motivo tão maior do que essa própria vida para nós lutarmos, pelo qual vivermos. Nos deu um propósito de existência tão grande que nada desta vida deveria nos incomodar ao ponto de querer desistir. No mundo tereis aflições é porque a verdade, ao combater o mundo, ao combater a mentira, seria perseguida, seria retaliada, teria inimigos, compraria guerras. No mundo tereis aflições, não é da vida humana normal, porque todo homem tem uma vida humana normal. Jesus Cristo estava falando de algo muito mais profundo, muito maior. No mundo tereis aflições, era sofrer por causa da verdade. Mas quase todos nós, crentes, evangélicos, católicos, pessoas que se dizem servas de Deus, discípula de Jesus Cristo, não temos conhecimento de Cristo, não conhecemos Cristo de verdade, não seguimos de verdade os seus passos, nem tampouco temos a paz que Ele prometeu a todos que o seguissem. Onde está a paz que Ele prometeu? Uma paz tão grande que Ele disse que o mundo não conheceu. Porque entre tantos bilhões de cristãos, quantos não têm problemas psicológicos, mentais? Quantos são verdadeiramente sãos? É muito mais fácil, na verdade, encontrar um ateu equilibrado mentalmente, emocionalmente, sadio de consciência, do que um cristão. E isso não é triste? Esta não é uma constatação absolutamente contrária àquilo prometido na graça pelas palavras do próprio Jesus? É absolutamente o contrário. Isso não nos preocupa? Preocupa muito. Eu que padeci de dor tão grande, tão terrível, como disse, fui criado nos átrios da igreja, dentro da igreja. Fui um exemplo. Quem me conhece desde a minha infância sabe que não deixei a desejar em nada. E mesmo assim, quanta dor. Hoje, estou terminando de sair, de me libertar de tudo isso. De dezenas de anos, quase 30 anos, de dor que foi incurável por meio da religião,
por meio das palavras, das promessas, das pregações, e que apenas nos últimos 4 anos é que estou conseguindo me sobressair, vencer, mas já não mais pela religião, mas através da mensagem verdadeira do Cristo que a religião infelizmente não conhece, que o evangélico, o católico não conhecem. O Cristo, que na verdade, exatamente por ser contra o sistema religioso, como ele sempre foi desde o tempo dele, que o próprio sistema religioso matou ele por causa de ele ser tão contra todos os tipos de domínio humano, dominação humana, regras humanas em nome de Deus, dogmatismo, ritualismo. Hoje essa mesma religião é contra o que nós ensinamos, o que nós aprendemos, mas nós conhecemos a paz, finalmente a paz que veio pela graça, pelo conhecimento da falta de sentido, do vazio da matéria e da proposta tão grandiosa que está para depois daqui. Nós entendemos o quanto é tolo nos apegarmos às coisas desse mundo, sofrermos por elas. É tão tolo, é tão infantil. É não enxergar o que está depois, o que está além. É não ter esperanças. Quando nós temos esperanças, essa vida, quando entendemos que esta vida é um jogo, é um teste, é uma prova, é um concurso, é um Big Brother, é onde nós provamos ser merecedores da existência eterna. Isso aqui é um laboratório. Nós estamos provando para nós mesmos, uns para os outros e para o Criador de maneira poética, poeticamente dizendo, provando para o Criador, para todos nós, para nós mesmos, se somos ou não merecedores de existir eternamente. Isto é que é viver eternamente, vida eterna, salvação. É imortalidade, é ser como Deus. É como foi falado pelos apóstolos, é ter uma qualidade, ser semelhante a Cristo depois de ressuscitado. E olha como era Cristo. Um corpo de luz, se tornava visível, invisível, entrava e saía de onde quisesse, a hora que fosse, sem ninguém ver, sem ninguém saber, sem deixar cheiro, nem marca, nem rastro, se tornar um com o próprio universo, com o próprio cosmos, estar em toda parte ao mesmo tempo. Essa é a proposta, isso é o que nos espera. Quando nós olhamos para a eternidade, sabe? Quando está aqui a nossa visão da eternidade, o nosso olho da alma aqui aberto, quando nós enxergamos esse futuro que nos aguarda, tudo nessa vida perde valor. É como quando a gente está no mar, a gente está num barquinho. Digamos que a gente esteja carregando ali, sei lá, vou colocar muito, uma carteira de bolso com 10.000 reais. A gente se apega àquilo, faz de tudo para salvar aquele dinheiro. O barco pode naufragar, pode afundar, mas a gente vai dar até o último para salvar aqueles 10.000 reais que temos no bolso. Mas, se a gente avistar um barco enorme à deriva, cheio de pedras preciosas, de ouro, de diamante, se a gente vê que tem uma corda para subir, que ele é todo nosso,
porque é só a gente se desapegar daquilo que está nos prendendo, nos levando para baixo, nos puxando para o fundo do abismo do oceano, nos fazendo naufragar por causa de 10 mil. Nós abandonamos esses 10 mil, ele perde completamente o valor. Se torna completamente insignificante diante de um navio inteiro, cheio de pedras preciosas, cheio das coisas mais deliciosas, das iguarias. Porque o que tem valor, a gente dá valor àquilo que a gente conhece. É impossível dar valor ao que não conhecemos. E esta é uma grande causa, uma grande razão do suicídio de cristãos. Porque apesar de uma vida inteira na igreja, não conheceram Cristo de verdade, não sabem de verdade o que nos aguarda, não sabem de verdade o sentido da vida, a experiência grandiosa que é estar aqui e agora, presenciando tudo isso, todas essas coisas, todas essas dores, todas essas desgraças, mas também as coisas boas, contemplando que é uma experiência fenomenal estar aqui, sentindo prazer e sentindo dor, sentindo ódio e também amor, recebendo repulsa, mas também abraço, recebendo palavras ásperas, mas também recebendo carinho. Isso é fenomenal, é maravilhoso, é uma experiência que nada paga, que vale muito a pena estar aqui. Porque no dia que a gente estiver ali, lá, logo ali, no reino, na imortalidade, na eternidade com Deus, com Cristo, tudo isso que nós vivemos hoje terá valido a pena, terá feito sentido, terá gerado em nós o sentimento que amanhã nós vamos sentir de orgulho pelo que nós passamos aqui. Então, nós damos valor ao que conhecemos. E se o que conhecemos é dor, se o que nós conhecemos é só esse mundo, se o que nós conhecemos é apenas essa vida carnal, só esse nívelzinho aqui de baixo, então, realmente, tudo o que nós conhecemos não tem valor. E, realmente, qualquer dor humana vale mais do que tudo o que conhecemos. Porque basta uma única noite com dor de dente para a gente desistir da vida, perceber que nada que nós vivemos de bom, todo o prazer que nós tivemos durante a vida inteira, vale a pena diante de uma única noite com dor nos dentes, dor nos rins, com um cálculo renal. Eu já sofri dor de desmaiar, desmaiei na cadeira do hospital enquanto esperava o atendimento médico de tanta dor. E naquele momento eu dizia para mim mesmo que não valia a pena, que não tinha sentido viver uma vida inteira, mesmo que fosse feliz como fosse, para ter uma noite, uma única meia hora de dor que destruía toda uma vida de alegria. Bastava meia hora de dor para destruir toda uma vida de alegria. Então, quando nós olhamos para cá, para o nível de baixo, quando nos prendemos às coisas de baixo, realmente, a nossa vida está tão superficial que não vale a pena viver. Então é preciso enxergar longe, enxergar além, enxergar a eternidade. E apenas cristão de verdade, quem conhece Cristo de verdade, entende que Cristo tornou aquelas pessoas que o seguiram, tornou elas um nível mental tão alto, tão sublime por meio da sabedoria, que elas foram capazes de enfrentar a morte, falando a verdade, sem desistir da vida. Elas queriam era viver ainda mais para poder ter mais chance
de falar muito mais verdade, acordar muito mais pessoas, falar de Cristo, do Evangelho, do amor de Deus para muito mais pessoas, acordar muito mais pessoas ao redor do mundo. Elas queriam ter muito mais tempo para viver, mesmo que a vida delas fosse uma desgraça atrás da outra. Paulo ficou com o rosto tão desfigurado que as pessoas não suportavam olhar no rosto dele. Na hora que ele falava, na hora que ele pregava, ensinava. Pregava não, ensinava. Porque pregar é o que fazem nas igrejas. Nos ensinos que não ensinam nada, nas pregações que não ensinam nada, que não trazem sabedoria, que não informam nada, que não tornam ninguém melhor, ninguém mais sábio, ninguém mais evoluído, mas que simplesmente é um ópio que nos adormece por um momento e depois volta a dor toda de novo e ainda pior, cada vez pior, que nos mergulha cada vez mais em dores, em dores, em dores intermináveis. Paulo ensinava com o rosto todo desfigurado de pedradas, quantas vezes apedrejado, açoitado, naufragou diversas vezes, tudo por amor à verdade, ao tesouro mais precioso que ele encontrou, que foi Cristo. Cristo deu um sentido tão grande para a vida dele, que já não existia mais desgraça nessa vida, que lhe abalasse a paz de espírito, a sua fé, a sua comunhão com Deus, a sua amabilidade, o seu amor, a sua paciência. E então ele escreveu: o que me apartará do amor de Deus? Nem a altura, nem a profundidade, nem a guerra, nem a paz, nem a fome, nem a sobra, a abundância, nem a desgraça, nem a prosperidade. Nada, 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 absolutamente nada nos separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E ele vivia segundo esse amor, porque ele encontrou algo tão precioso que mais nada nesse mundo tinha sentido ou valia a pena. E ele, mesmo humano, sentindo as dores como humano, ele superava todas elas e chegava a ser prazeroso senti-las, como Estevão que olhava para o céu contemplando. Eu vejo o céu aberto e o Filho de Deus assentado no trono. Ah, que coisa linda, sendo apedrejado, morrendo pela verdade, o sangue derramando entre os seus olhos, pela sua cabeça, com as pedradas, o seu crânio rachado. E ele ali em êxtase de ver a glória de Deus, porque ele encontrou um tesouro mais precioso do que a própria vida. E é isso que nós não entendemos enquanto somos religiosos. Ficamos indo de pregação a pregação, de culto a culto, de oração a oração, de profecia a profecia, e nada muda e nada acontece. E quando acontece é sempre algo pequeno, superficial, material, mundano, carnal, uma cura, um milagre, uma coisa e outra, mas nunca de verdade. Aqui, no ser, no âmago da alma, nunca aqui, porque aqui é só sabedoria, só o conhecimento de Cristo de verdade, só o conhecimento real, Cristo real, sabedoria real, divina, celeste, inteligência suprema é capaz de preencher o homem da água viva que jorra para toda a eternidade, que leva o homem à existência. A sabedoria é a água viva que nunca tem fim, que o Criador prometeu, que Cristo prometeu a tantos, inclusive a mulher samaritana. Mulher, se eu te der dessa água, se tu beber dessa água, tu nunca mais vai ter sede. E, infelizmente, as pessoas que tiram a própria vida, elas tiveram sede. Elas não beberam o suficiente. A água não jorrou o suficiente. Qual é a solução? A solução é conhecer algo maior do que a própria dor.
conhecer algo maior do que a própria vida, maior do que os próprios prazeres pelos quais lutamos diariamente para que nos alivie a dor de viver. Esse algo é maior do que os nossos próprios interesses. Essa verdade é maior do que tudo. Eu ia falar algo sexual, mas é maior do que isso também. Prazeres de todos os tipos. Esse algo é simplesmente a excelência da virtude de Deus, a existência perpétua, a sabedoria do universo inteiro, do cosmos inteiro aqui dentro da consciência do homem, através da verdade cristã aprendida com Cristo, na graça. Então, a minha preocupação é legítima, porque eu fiz parte desse sistema religioso por 30 anos e com apenas 3, 4 anos foi o suficiente para me libertar de tudo que me aprisionou durante 30 anos. O que eu não encontrei, a alegria que eu não encontrei, a razão de existência que eu não encontrei em 30 anos, bastou 3 com Cristo de verdade, para entender, para conhecer, para saciar a minha alma de verdade. Sabe o que é você se sentir em paz de ter encontrado as respostas que procurava? Sabe o que é você viver uma vida inteira em busca de sentido das coisas, se perguntando e ninguém respondendo? E um dia você encontra as respostas e elas são as coisas mais lindas do mundo. Coisa que você quer manifestar para o mundo inteiro. Queria que as pessoas entendessem o tanto que é lindo, o tanto que é maravilhoso, o tanto que dá sentido para a vida. E as pessoas não valorizam. As pessoas estão apegadas a coisas tão sem valor, tão fúteis, e a prazeres tão efêmeros, a drogas litúrgicas, a anestesias de pregações, anestesias de profecias. Quantas pessoas? Teve uma vizinha, uma irmã, sofreu de câncer. Quantas pessoas foram lá dizendo que era milagre, que Deus ia fazer a obra na vida dela? Quantas? Conheço uma pessoa muito íntima minha, do ministério, que isso lá em Brasília, que profetizou, irmão Senti. Eu apresentei o seu caso, a sua enfermidade. Numa reunião do ministério, Deus visitou os irmãos. É vitória, irmã. É vitória, Deus está contigo. Você vai sair dessa. E a irmã morreu. Onde foi parar todas aquelas palavras? Ah, os irmãos pregaram sem Deus, estava fora da guia, não era de Deus. Tá, então quando é que eu vou saber que é de Deus ou não? Porque umas coisas por coincidência acontecem, a maioria não acontece, e quando não acontece a gente tem que se dar uma desculpa para continuar acreditando, para continuar indo. E essa angústia que leva tantas pessoas ao desespero, porque elas estão sendo iludidas e só o tempo pode provar. E o tempo prova o quanto é grande essa ilusão, o quanto elas esperaram em vão e o quanto a vida delas é normal, como a de qualquer pessoa do mundo, crente ou não, cristã ou não, de qualquer religião do mundo, de qualquer parte do mundo. É só uma vida humana, com coincidências, com azar, com sorte, com coisas boas e coisas ruins, acontecimentos bons, acontecimentos ruins, com lágrimas e risos, com alegrias e tristezas, com amor e pavor, com tudo o que for, como qualquer ser humano do mundo. E nós aqui de fora que enxergamos isso, nós nos compadecemos dessas pessoas, desses amigos, de todos vocês. Queremos abraçar, queríamos tanto ensinar, mostrar o que nós enxergamos, mostrar o que está tão aqui, está tão distante,
Tá tão diante de nós, tá tão claro, tá tão óbvio. Mas tem um véu religioso tampando, nos impossibilitando de enxergar algo que é tão claro, tão simples. Tem um véu tampando a nossa visão para não enxergarmos que não há privilégio, que filho de crente também morre de acidente, que crente também morre de bala perdida, que crente também morre de câncer, que filho de crente também é estuprado, que crente sofre de todas as coisas, como sofre qualquer ser humano do mundo, e morre das mesmas causas que morre qualquer pessoa no mundo. Não há uma vida diferente da outra. Por ser crente, não. Por ser cristão, não. Por ser ateu, não. Todos são iguais. Todos, em toda vida humana, em todas as pessoas, em algum momento contempla alguma coisa, sofre alguma coisa, passa por alguma coisa pela qual ele diz: poxa, parece até milagre. Quando é crente, diz: foi um milagre. Quando não é crente, diz que foi um acaso muito grande. Quando é matemático, se pergunta quais eram as probabilidades disso acontecer. Eram mínimas. Pois é, mas não é que as coincidências acertaram exatamente naquele 0,00001% de acontecer? Não aconteceu. Olha que coisa incrível. O crente diria que é milagre. Então todas as vidas humanas são normais. Mas e aqueles milagres que parecem realmente ser milagres, aquelas coisas que a gente vê, aquelas profecias que realmente acontecem, aquelas visões que a gente vê e realmente são reais, aquelas coisas que a gente vê antes do tempo, os sonhos, manifestos. Aí eu precisaria de um outro vídeo para falar sobre isso. E na verdade eu já tenho áudios sobre isso, tenho estudos sobre isso em texto, onde eu explico cientificamente, religiosamente, filosoficamente, quanticamente, fisicamente, todos esses fenômenos que começam aqui, que vão até lá em cima, na imortalidade, na imatéria, na quântica, no Wi-Fi de Deus, e volta aqui, banco de dados. Eu comparo o nosso corpo como um celular. Isso aqui é o aparelho, mas aqui tem um chip. No meio do nosso cérebro tem a glândula pineal, um chip que recebe sinal de lá de fora. E nós vemos coisas, sentimos coisas, algumas delas são reais, outras nós produzimos, porque esse chip ele tanto recebe dados quanto ele envia também. Então há coisas que nós enviamos que elas nem aconteceriam, mas elas acabam acontecendo porque nós enviamos. E outras nós conseguimos ver porque durante um segundo que a gente sai dessa realidade e volta para ela de novo, a gente pode trazer um caminhão de informação das coisas que estão além da nossa consciência, além das nossas capacidades de intelecção. Então, precisaria de uma outra aula para explicar que não é porque somos religiosos que vemos essas coisas, que sentimos essas coisas, que temos essas coisas. É porque todo ser humano é um aparelho digital de Deus, criado por Deus, conectado com tudo e com todos, que cada um de nós apenas temos intensidades de sinal diferente, porque nos comunicamos de maneira diferente, cremos de maneira diferente ou até desacreditamos, mas nós estamos conectados com o todo. E a própria ciência diz que não existe nada que não seja unicamente um todo o universo. Tudo é um. Eu estou conectado a você que está me assistindo, me vendo, você está conectado a mim. E todos nós somos um único corpo, um único ser que está dentro do próprio Deus, sendo o próprio Deus, no corpo de Deus, na mente de Deus, na consciência de Deus, existindo em Deus, por Deus e para Deus.
e não há como fugir dele, não há como sair dele. Porque sair dele seria como se existisse alguma coisa além dele, fora dele, à parte dele. Mas não existe, ele é toda a existência está contida nele. Portanto, mesmo que nós morramos, que vivamos, que soframos, que apanhemos, que gozemos, que nos alegremos, que vamos daqui para o planeta mais distante da atmosfera da galáxia, do sistema solar, do universo, ainda estaremos dentro de Deus. Ainda estaremos em Deus. Por isso Davi diz: se eu for para o céu, tu aí estás. Se eu descer para as profundezas do abismo, tu aí estás. Para onde eu vou? Não há como fugir de Deus, porque Deus está em toda parte. Ele é tudo e nós estamos nele. Então, quer seja a vida, quer seja a vida, quer seja a morte, é tudo por Ele, é tudo nele e para Ele. E por isso toda honra, toda glória seja dada a Ele para todo sempre. E que toda vida, toda a minha vida, seja dedicada a Deus. Que todo o melhor de mim seja a Deus. Porque quer seja bom, quer seja mal, quer seja do bem, quer seja do mal, quer seja boas obras, quer seja más obras, de tudo terei de prestar conta e, oxalá, eu apresente boas obras e seja digno da eternidade, de conhecê-lo face a face e de vê-lo como ele é, contemplar a existência de perto e ser uma com ela própria e futuramente, quem sabe, construir com Deus novos universos e ser um daqueles que naquela nova existência ele vai dizer assim: venha, façamos o homem, e nós estaremos lá nessa nova existência, sendo aqueles novos espíritos que ele vai chamar para construir suas novas existências. Vai ser lindo. Então, enxergar Cristo, enxergar isso, eu estou sendo tão superficial ainda. Eu estou tão cansado, dá para ver. Acabei de chegar do trabalho, não tomei nem banho ainda. Eu tive que gravar esse vídeo que queria manifestar algumas coisas. Mas eu estou tão cansado, a noite passada eu não dormi. Eu dormi cerca de 1h30 mais ou menos. E estou o dia todo e até agora já meia-noite e tanto sem dormir. Minha mente está um pouco lenta, mas eu precisava gravar esse vídeo antes de tomar um banho e apagar até amanhã. Descansar a minha consciência, meu corpo físico, me recompor. Precisava gravar esse vídeo porque é de suma importância. Nada mais importa nessa vida, nem mesmo o meu sono, nem mesmo o meu descanso, nem mesmo a minha paz, a minha paz mental, no sentido fisiológico, importa diante de toda a verdade e diante de toda a minha responsabilidade de falar dessa verdade para vocês, de ser essa verdade, de apresentar essa verdade através do meu corpo, através das minhas palavras, através das minhas obras, através de tudo que eu sou e de tudo que eu posso ser e de tudo que eu ainda serei. É minha responsabilidade. A quem mais é dado, mais é cobrado. Uma vez que eu enxerguei, a minha missão é ser e falar para poder ajudar a também serem e falarem e caminharem em direção a essa glória que nos aguarda logo depois dessa prova, logo depois desse sonho, dessa falsa realidade, dessa falsa existência, dessa prova na qual fomos submetidos tão simplesmente para podermos dizer: sim, eu consegui. Sim, eu venci. Sim,
o mundo ficou para trás. Todas as coisas velhas passaram, agora tudo se faz novo. Agora eu posso ser verdadeiramente livre. Agora eu posso ser verdadeiramente feliz e pleno por toda a eternidade, porque toda a dor que eu sofri me trouxe até aqui. Glória a Deus nas alturas, por toda a graça e por toda a desgraça desta vida, porque é só assim que é maravilhoso existir. Contemplar as bem-aventuranças de Deus e poder nos tornar merecedores da glória que está proposta, vencendo esse jogo, vencendo esse mundo, vencendo esse crivo, a dualidade, o bem e o mal, a cruz, a cruz. Paz seja em vós. É o que diz o vosso hino, um dos hinos que eu tanto amo. Paz seja em vós. Se a religião não te traz paz, ela ainda não é de Deus. Ainda não é de Cristo, porque a de Cristo é plena de paz, plena de amor, plena de sabedoria, plena de todas as virtudes do bem. Abraço. É com muito amor, por muito amor, que eu gravei esse vídeo. Como eu disse, perdemos diversas pessoas conhecidas por mim, por você, e uma delas é da minha família, meu tio, irmão da minha mãe, cooperador do Ministério Oficial em Carolina do Maranhão alguns anos atrás, havia se mudado para o Pará e lá morreu. Alá tirou a própria vida. E o que eu desejo é que você consiga ver que Deus é muito maior, muitíssimo, infinitamente maior do que nós aprendemos durante toda a nossa vida na religião. E que exatamente por não conhecermos, levamos essa vida tão desgraçada, sofrida, sem a menor necessidade. Te desejo paz. A paz que eu estou encontrando em Cristo, que eu encontrei e na qual eu estou me tornando pleno a cada dia. Cada dia eu me encho mais, cada dia eu me torno muito mais livre, muito mais liberto, muito mais pleno em Jesus Cristo. Abraço, até mais.